O Peregrino, capítulo 8. Cristão prosseguiu, e o caminho o levou a um pequeno aclive, ali erguido para que os peregrinos pudessem ver a estrada adiante. Dessa maneira, Cristão foi para lá e avistou Fiel diante dele, seguindo sua jornada. Cristão, então, gritou: Ei, ei, espera um pouco para que possamos viajar juntos. Ao ouvir isso, Fiel olhou para trás. Cristão tornou a chamar: Espera, espera para que eu possa te alcançar. Não, respondeu Fiel. Estou tentando salvar minha vida e o vingador do sangue me persegue. Isso tocou Cristão de certo modo, e ele se pôs a caminho com toda pressa, rapidamente alcançando e ultrapassando Fiel, de forma que o último se tornou o primeiro. Cristão deu um sorriso de vanglória por ter passado seu irmão e estar à frente. Contudo, distraído de seu caminhar, de súbito tropeçou e caiu, e não conseguiu se levantar até que Fiel chegou para ajudá-lo. Então, vi em meu sonho que continuaram juntos a jornada, envoltos em amor fraternal, conversando com amabilidade sobre as coisas que lhes aconteceram durante a peregrinação. Meu honrado e caro irmão, começou Cristão, estou feliz por haver te alcançado e porque Deus preparou nossos espíritos para que pudéssemos ser companheiros de viagem nesse caminho tão agradável. Eu desejava, prezado amigo, ter viajado contigo desde nossa cidade, mas saíste primeiro, e eu tive que fazer todo o trajeto até aqui sozinho. Quanto tempo ficaste na cidade da destruição até vir atrás de mim em tua peregrinação? Até não conseguir ficar mais, respondeu Fiel, porque depois da tua partida, espalhou-se o rumor de que em pouco tempo nossa cidade seria destruída pelo fogo do céu. O quê? Teus vizinhos disseram isso? Sim, todos falaram sobre isso durante algum tempo. E ninguém mais, além de ti, fugiu do perigo? Indagou Cristão. Embora, como eu disse, as pessoas tenham falado muito sobre isso, não acho que acreditaram realmente que aconteceria. Ouvi, no calor da discussão, alguns escarnecendo de ti e da tua jornada desesperada. Aliás, foi assim que chamaram tua peregrinação. Eu, porém, acreditei, e ainda acredito, que o final da nossa cidade será por meio de fogo e de enxofre provindos do céu. Por isso, fugi. Tiveste notícias de meu vizinho inconstante? Sim, Cristão, ouvi dizer que ele te havia seguido até o pântano do desespero, onde, conforme algumas pessoas contaram, caiu. Mas o próprio inconstante não admite isso, embora tenha voltado todo sujo de lama. E o que os vizinhos lhe disseram? Indagou Cristão. Desde que voltou, tem sido tratado com grande desdém por toda a gente, disse Fiel. Alguns zombam dele e o desprezam, poucos lhe oferecem trabalho. Está agora 7 vezes pior que quando saiu da cidade. Mas por que estão tão contrários a ele se também desprezam o caminho que inconstante abandonou? Ah, disseram eles, enforquem-no, ele é um vira-casaca. Não foi fiel à sua profissão. Acho que Deus incitou seus inimigos contra ele e fez dele um exemplo por ter abandonado o caminho. Não falaste com ele antes de partir? Quis saber Cristão. Eu o vi uma vez na rua, mas ele virou para o lado oposto ao meu, como se estivesse envergonhado pelo que fizera. Por isso, não conversei com ele. Quando parti, tive fé nesse homem, mas agora receio que perecerá durante a destruição da cidade, pois aconteceu com ele o que diz o provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Temo o mesmo por ele, concordou Fiel. Mas quem pode impedir aquilo que será? Bem, vizinho Fiel, vamos deixá-lo e falar de coisas que nos preocupam mais neste momento, sugeriu Cristão. Dize-me o que encontraste no caminho, pois sei que o fizeste, do contrário teria sido incrível. Evitei o pântano porque percebi que havias caído nele e cheguei à porta sem maiores perigos. Apenas encontrei uma pessoa, cujo nome era Libertina, que quis me prejudicar. Que bom que escapaste da tua rede, disse Cristão. José foi tentado por ela, mas escapou como tu. Isso, porém, quase lhe custou a vida. Mas o que te fez ela? Não podes imaginar, a não ser que já tenhas passado por isso. Que língua sedutora ela tem!
tentou me convencer a acompanhá-la, prometendo-me todo tipo de satisfação. Mas ela não te ofereceu a satisfação de uma boa consciência, observou Cristão. Sabes o que quero dizer? Todas as satisfações carnais. Graças a Deus escapaste. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá na sua fossa. Não sei se escapei completamente. Por quê? Achei que não havia cedido aos desejos dela, falou Cristão. Não me desonrei, afirmou Fiel. Lembrei-me de um antigo escrito que eu havia visto, que diz: os seus passos estão impregnados no inferno. Assim, fechei os olhos para não ser enfeitiçado por sua beleza. Então, ela me insultou, e eu segui meu caminho. E não sofreste nenhum outro ataque? Quando cheguei ao sopé da colina, chamada Dificuldade, encontrei um senhor muito idoso que me perguntou quem eu era e aonde ia. Contei-lhe que era um peregrino em viagem à cidade celestial. O ancião indagou em seguida: pareces uma pessoa honesta. Gostarias de morar em minha casa por um salário? Perguntei seu nome, e ele me respondeu que era Adão, o primeiro homem, e que vivia na cidade do engano. Inquiri sobre seu ofício e qual seria o salário que me pagaria. Disse que o trabalho que realizava era prazeroso, e que como pagamento faria de mim seu herdeiro. Interpelei-o sobre sua casa e sobre os servos que lhe atendiam. Falou que sua casa era abastecida com as melhores iguarias do mundo, e que seus servos eram de sua própria concepção. Indaguei se tinha filhos, e ele admitiu ter 3 filhas, luxúria da carne, luxúria dos olhos e orgulho da vida. E poderás casar-te com as 3 se quiseres. Perguntei por quanto tempo queria que eu morasse com ele, e me respondeu que pelo tempo que ele vivesse. Bem, por fim, a que conclusão chegaram tu e o ancião? Quis saber Cristão. Ora, primeiro me senti um tanto inclinado a aceitar o convite, pois achei que ele dizia a verdade. Mas ao olhar sua fronte, enquanto eu falava com ele, vi escrito: despe o velho homem com seus feitos. E então, apressou Cristão. Então uma certeza flamejou em minha mente. Não importa o que ele diga e o quanto me lisonjeie, quando chegar à sua casa, vender-me-á como escravo. Assim, pedi que se abstivesse de falar, pois eu não chegaria nem perto da sua morada. Ao ouvir minha resposta, insultou-me e disse que mandaria alguém atrás de mim para encher meu caminho de dificuldades. Virei-me para me afastar dele, mas assim que comecei a andar, senti que me agarrou a carne e deu um tal puxão que achei que havia arrancado uma parte de mim. Isso me fez exclamar: ó homem miserável! Desse modo, continuei a subir a colina. Quando estava na metade do caminho, prosseguiu Fiel, olhei para trás e vi alguém em meu encalço, rápido como o vento. Assim, ele me alcançou quando cheguei ao lugar onde fica a pérgola. Eu parei lá para descansar, interrompeu Cristão, mas adormeci e perdi o pergaminho que levava junto ao peito sob as vestes. Sim, meu bom irmão, mas ouve-me, continuou Fiel. Logo que o homem me alcançou, golpeou-me e me deixou caído como morto. Quando me recobrei um pouco, perguntei-lhe por que havia feito aquilo. Ele respondeu que era por conta da inclinação secreta que tive por Adão, o primeiro. Dito isso, desferiu outro golpe mortal no peito e em seguida derrubou-me. Por isso fiquei caído a seus pés, como se estivesse morto, como antes. Quando voltei a mim de novo, pedi misericórdia, mas ele disse que não tinha como demonstrar piedade e desferiu outro golpe que me derrubou. Com certeza ele teria dado cabo de mim, mas alguém surgiu e ordenou-lhe que parasse. Quem é esse que interrompeu o ataque? Quis saber Cristão. De início eu não reconheci, mas então percebi os ferimentos nas suas mãos e no seu flanco e concluí que era o nosso Senhor. Dessa forma, subi a colina. Aquele homem era Moisés, explicou Cristão. Ele não poupa ninguém, tampouco sabe demonstrar piedade àqueles que transgridem sua lei. Sei bem disso, admitiu Fiel. Não foi a primeira vez que o encontrei. Ele foi até mim quando eu vivia seguro em meu lar e me disse que queimaria minha casa se eu lá permanecesse. Mas não viste a casa no alto da colina, no lado onde encontraste Moisés? Sim, e também os leões que guardavam o caminho. Achei, porém, que os leões estavam adormecidos, pois era quase meio-dia, e como ainda faltava muito para anoitecer, passei pelo porteiro e continuei descendo a colina. De fato, ele me disse que te viu passando,
mas teria sido bom se houvesses batido na casa, pois seus moradores teriam mostrado tantas preciosidades que te lembrarias delas até o dia da tua morte. Mas, conta-me, não encontraste ninguém no Vale da Humildade? Sim, encontrei Descontente, respondeu Fiel, que tentou me persuadir a voltar com ele, afirmando que não havia honra naquele vale. Também disse que, se eu continuasse, estaria desobedecendo a ele e a seus amigos, orgulho, arrogância, presunção, glória mundana e outros que ele sabia que se ofenderiam demais, caso eu fosse tolo bastante para cruzar aquele vale. E o que lhe respondeste? Quis saber Cristão. Eu lhe disse que, embora as pessoas que ele mencionou pudessem afirmar ter parentesco comigo e estivessem certas quanto à minha ligação com a carne, desde que me tornei peregrino, elas me desertaram, pois eu também passei a rejeitá-las. Por isso, elas nada mais representam para mim, como se nunca houvessem pertencido à minha linhagem. Também falei, continuou Fiel, que ele estava menosprezando o vale, porque a humildade vem antes da honra, assim como um espírito arrogante antecede a queda. Desse modo, disse que eu preferia cruzar esse vale para atingir a honra prometida pelo mais sábio, que escolher aquilo que esse descontente alegava ser mais digno de nossos afetos. E não encontraste nada mais no vale? Perguntou Cristão. Sim, encontrei vergonha, confirmou Fiel. Mas de todos os que me deparei em minha peregrinação, ela é a única que tem nome errado. Com os outros, pude contra-argumentar e debater. Essa vergonha, porém, era muito cínica e não se continha. Por quê? O que ela te disse? Ora, ela argumentou contra a própria religião, explicou Fiel. Disse que se ocupar com religião era algo lamentável, vil e desprezível para o homem. Disse que uma consciência sensível era para efeminados e que vigiar as palavras e os modos para se afastar da intimadora liberdade com o qual os espíritos corajosos de todas as épocas estão acostumados não merece nada além do escárnio. Também observou que apenas uns poucos homens poderosos, ricos ou sábios, concordariam comigo. Tampouco qualquer um deles seria persuadido como um tolo a voluntariamente aventurar-se a perder tudo em troca de sabe-se lá o quê. Além disso, criticou o mau estado e a condição precária dos peregrinos que conhecia, bem como sua ignorância e repulsa por compreender a época em que vivem e a ciência natural. Sim, e me disse muitas outras coisas mais, como quanto era vergonhoso lamentar-se e lamuriar-se ao ouvir um sermão, e como era embaraçoso chegar em casa suspirando e gemendo. Observou ainda como era indigno pedir perdão a meu vizinho pelas minhas faltas, restituir aquilo que lhe tomei. Também disse que a religião afasta o homem dos nobres, por conta de uns poucos vícios, os quais são chamados por nomes amenos, e o faz respeitar os desprezíveis porque pertencem à mesma fraternidade religiosa. E isso não é vergonhoso? Perguntou por fim. E o que lhe disseste? Inquiriu Cristão. Não soube o que responder de pronto, admitiu Fiel. Sim, ela me afetou de tal modo que o sangue me subiu ao rosto. Essa vergonha quase me dominou. Mas então me ocorreu que aquilo que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Ponderei que vergonha falara sobre os homens, mas não me dissera nada sobre Deus ou sobre o mundo de Deus. Pensei, além disso, que no dia do juízo não seremos condenados à morte ou à vida de acordo com os espíritos terríveis deste mundo, mas conforme a sabedoria e a lei do Altíssimo. Refleti, enfim, que o que Deus diz é o melhor, de fato o melhor, embora todos os homens do mundo sejam contrários. Vendo que Deus prefere a religião, a consciência tranquila, que aqueles que se fazem de tolos pelo reino dos céus são mais sábios, e que o pobre que ama a Cristo é muito mais rico que o homem mais poderoso do mundo que o odeia, eu disse a ela: vai embora, vergonha, tu és inimiga da minha salvação. Devo dar-te ouvidos em lugar de escutar meu Senhor soberano? Como poderei olhar em seus olhos quando ele vier? Como poderei esperar que ele me abençoe se eu me vergonho dos seus modos e dos seus servos? Mas essa vergonha era uma matreira ousada, prosseguiu Fiel. Quase não consegui evitar sua companhia. Continuou a me assombrar, sussurrando em meus ouvidos uma ou outra fraqueza que acometem a religião. Eu lhe disse então que sua tentativa de continuar com aquilo era vão,
pois nas coisas que ela desdenhava eu via a maior glória. E quando me livrei dela, comecei a cantar assim: as provações que enfrenta o homem leal, que é obediente ao chamado celestial, são muitas e todas à carne adequadas, e ressurgem sempre renovadas. Tanto que agora ou noutrora podemos ser, por elas tomados, vencidos, levados a nos perder. Ah, que os peregrinos então, sejam vigilantes e a si renunciem, bravos que são. Fico feliz, meu irmão, que enfrentaste essa velhaca com tanta coragem, disse Cristão. Por tudo que me contaste, acho que seu nome não condiz com ela, pois é audaciosa a ponto de nos seguir pelas ruas e tentar nos envergonhar diante de todos, isto é, de nos fazer ter vergonha do que é bom. Mas se ela não fosse audaciosa, não faria o que tenta fazer. Vamos, porém, resistir a ela, porque apesar das suas bravatas, só afeta os loucos e a ninguém mais. Os sábios herdarão a honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Acho que devemos clamar por ajuda contra a vergonha a ele, que quer que lutemos pela verdade na terra, ponderou Fiel. O que dizes é verdade, concordou Cristão. Mas não encontraste mais ninguém no vale? Não encontrei. Havia sol por todo o caminho através do vale e também por todo o percurso do vale da sombra da morte. Que bom para ti, comentou Cristão. Comigo foi diferente. Logo que entrei naquele vale, travei combate com o demônio Apólion. Achei que me mataria, especialmente quando me derrubou e quase me fez em pedaços, pois quando caí, minha espada me escapou da mão. O demônio disse que havia me vencido, mas apelei a Deus, e ele me ouviu e me livrou de todas as minhas dificuldades. Então, entrei no vale da sombra da morte e percorri quase metade do caminho na escuridão. Diversas vezes achei que morreria naquele lugar, mas por fim o dia raiou e o sol se ergueu e pude continuar com mais facilidade e tranquilidade. Vi então, em meu sonho, que enquanto caminhavam, Fiel, ao olhar para um lado, viu um homem cujo nome era Tagarela, caminhando a certa distância ao lado deles, pois esse trecho da estrada era largo o bastante para os viajantes andarem lado a lado. Era um homem alto e sua aparência era melhor na distância que de perto. Fiel assim se dirigiu a ele. Para onde estás indo, amigo? Vais à cidade celestial? Sim, vou para lá, respondeu Tagarela. Que bom! Espero que possamos contar com tua companhia. Com muita boa vontade vos acompanharei. Vamos então, enfatizou Fiel, e passemos nosso tempo conversando sobre coisas proveitosas. Gosto muito de falar de coisas boas, convosco ou com quaisquer outros, e fico feliz de ter encontrado alguém inclinado a praticar essa boa ocupação, disse Tagarela. Para falar a verdade, há poucas pessoas que se preocupam em passar seu tempo desse modo, pois estão viajando, mas escolhem falar sobre coisas que não trazem proveito. E isso tem sido um grande problema para mim. Isso é, de fato, algo a ser lamentado, concordou Fiel. Que coisas dignas há na terra para se usar a língua e a boca como as coisas do Deus do céu? Gosto do que dizes, pois falas com muita convicção, disse Tagarela. E direi mais. O que há de mais agradável e de mais proveitoso do que falar sobre as coisas de Deus? Há algo tão agradável, caso derive prazer de coisas maravilhosas? Por exemplo, se alguém realmente se deleita em conversar sobre a história do mistério das coisas, ou se ama falar sobre os milagres, prodígios ou sinais, onde mais encontrará isso tudo registrado de modo tão delicioso e escrito de forma tão suave, a não ser na Santa Escritura? É verdade, consentiu Fiel. E desejar tirar proveito dessas coisas em nossa conversa é justamente o que queremos. É o que digo, afirmou Tagarela, pois falar de tais coisas é o mais proveitoso, porque ao fazer isso podemos vir a conhecer muito, como a futilidade das coisas terrenas e o benefício das coisas que estão acima. Assim, em geral, mas mais especificamente por meio disso, podemos aprender sobre a necessidade do novo nascimento, sobre a insuficiência das nossas obras, a indispensabilidade da retidão de Cristo. Além disso, conversando, podemos compreender o que é arrepender-se, crer, orar, sofrer ou outras coisas. Também se toma conhecimento das grandes promessas e consolos do Evangelho para seu próprio conforto. Por fim, desse modo, aprendemos a recusar opiniões falsas, a buscar a verdade e a instruir aquele que ignora.
Tudo isso é verdade e fico feliz de ouvir essas coisas de ti, disse Fiel. Ai de mim! Esse é o motivo pelo qual tão poucos compreendem a necessidade da fé e da obra da graça em sua alma para se obter a vida eterna, e muitos se fiam pela obra da lei, por meio da qual não se consegue alcançar o reino do céu, reconheceu Tagarela. Mas, se me permites, o conhecimento celestial é um dom de Deus. Nenhum homem consegue obtê-lo por meio da indústria humana, ou apenas por falar sobre ele, observou Fiel. Sei muito bem disso, admitiu Tagarela, pois ninguém recebe nada que não lhe seja dado pelo céu. É uma questão de graça, não de obra. Eu poderia citar 100 escrituras para confirmar isso. Bem, então sobre o que poderíamos conversar? Perguntou Fiel. Sobre o que quiserdes, disse Tagarela. Falemos de coisas celestiais ou de coisas mundanas, ou sobre a moral, ou sobre as coisas evangélicas, coisas sagradas ou profanas, coisas passadas ou futuras, coisas estranhas ou coisas familiares, coisas mais essenciais e coisas circunstanciais, desde que falemos para nosso próprio proveito. Fiel começou a pensar, e aproximando-se de Cristão, pois este havia continuado sozinho, falou-lhe, mas com suavidade. Que companheiro admirável conseguimos! Com certeza esse é um excelente peregrino. Cristão sorriu com modéstia e disse: Esse homem, de quem tanto gostaste, é capaz de seduzir com sua fala 20 pessoas que não o conhecem. Tu o conheces, então? Se o conheço. Sim, melhor do que ele conhece a si mesmo. Quem é ele? Seu nome é Tagarela, e ele mora na nossa cidade, contou Cristão. Achei que o conhecesses, mas nosso burgo é grande. De quem ele é filho e onde mora? Indagou Fiel. É filho de certo falar bem, que mora na rua da Verborreia, e apesar da sua fala elegante, é um sujeito infeliz. A mim parece um homem muito distinto, objetou Fiel. Pode ser, mas para aqueles que não conhecem bem, disse Cristão, ele é melhor longe, porque em casa é bem desagradável. Disseste que te pareceu um homem distinto, porém, ele me lembra a obra de um pintor cujos quadros parecem melhores de longe, mas que de perto são feios. Mas acho que estás brincando, pois deste um sorriso, duvidou Fiel. Apesar de eu ter rido, Deus me proíba de brincar com um assunto desses ou de levantar falso testemunho contra alguém. Vou contar um pouco mais sobre ele. Esse homem gosta de qualquer companhia e qualquer conversa. Do mesmo modo como fala contigo agora, ele confabula nas tabernas, e quanto mais bebida tiver na cabeça, mais dirá coisas tolas. Ele não tem lugar para a religião, nem em seu coração e nem em seu lar, nem tampouco em suas conversas. Tudo que tem é sua fala, e sua religião é fazer barulho com ela. Se é assim, eu me enganei demais sobre esse homem. Podes ter certeza de que te enganaste, afirmou Cristão. Recorda o provérbio, dizem, mas não fazem. Entretanto, o reino de Deus não está na palavra, mas no poder. Ele fala de oração, de arrependimento, de fé e do novo nascimento, mas só sabe falar sobre essas coisas. Eu conheço sua família, e já o observei tanto em casa como na rua, e sei que o que falo sobre ele é a verdade. Sua casa é tão desprovida de religião como a clara do ovo é destituída de sabor. E não havia oração nem sinal de arrependimento dos pecados. Sim, o homem rude é capaz de servir a Deus muito melhor que esse Tagarela. Ele é a mácula, a reprovação e a vergonha da religião para todos que o conhecem. Dificilmente ouvirás um elogio a ele em toda a região da cidade onde mora. As pessoas dizem que é um santo na rua e um diabo em casa. Sua pobre família acha isso. Ele é tão avarento, grosseiro e injusto com seus servos que nenhum deles sabe o que fazer ou lhes dizer. Aqueles que tratam com ele dizem que é melhor lidar com um turco, pois este seria mais justo. Esse Tagarela, se fosse possível, iria além deles, enganando, seduzindo e sobrepujando. Além do mais, cria seus filhos para que sigam seus passos. E se percebe em algum deles uma timidez, pois é assim que chama o surgimento de uma consciência tranquila, ele o chama de tolo e de imbecil, e de modo algum lhe dá trabalho ou o recomenda a outros. Da minha parte, sou da opinião, por conta da sua vida perversa, que ele provocou a queda de muita gente, e se Deus não o impedir, arruinará muito mais. Bem, meu irmão, disse Fiel, estou inclinado a acreditar em ti, e isso não se deve só ao fato de que o conheces, mas também porque tu, como cristão, fazes relatos sobre os homens.
Não acredito que tenhas falado essas coisas de má fé, mas sim porque são como dizes. Se como tu eu não o conhecesse, poderia tê-lo julgado à primeira vista como o julgaste, admitiu o cristão. Sim, e se esse relato proviesse apenas dos inimigos da religião, eu o consideraria calúnia, como frequentemente fazem os maus com os nomes e as profissões dos bons. Contudo, posso provar que ele é culpado dessas coisas e de muitas mais, sobre as quais tenho conhecimento. Além do mais, as pessoas boas se envergonham dele. Não podem chamá-lo nem de irmão nem de amigo. O som de seu nome faz corar aqueles que o conhecem. Vejo que dizer e fazer são duas coisas diferentes, e agora vou observar melhor essa distinção. São, de fato, duas coisas tão distintas quanto a alma e o corpo, pois o corpo sem a alma nada é além de carcaça morta, assim como falar vazio também é uma carcaça morta. A alma da religião é a parte prática. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Esse tagarela não tem consciência disso. Ele acha que ouvir e falar bastam para se tornar um bom cristão, e desse modo engana a própria alma. Ouvir é apenas a semeadura. Falar não basta para colocar os frutos no coração e na vida. Devemos estar certos de que no dia do julgamento, cada homem será sentenciado de acordo com seus frutos. A pergunta não será: tu acreditaste? Mas: foste alguém que fez ou alguém que apenas falou? E serão julgados de acordo com a resposta. O fim do mundo é comparável à nossa colheita, e os homens que colhem só consideram fruto. Nada que não seja fé pode ser aceito. Mas digo isso para mostrar o quão insignificante será a profissão do tagarela nesse dia. Isso me lembra, observou Fiel, a descrição que Moisés faz do animal puro. Puro é aquele que tem o casco fendido e que rumina, e não aquele que apenas tem um casco fendido ou apenas rumina. A lebre rumina, mas é impura, pois não tem casco fendido. Tagarela lembra isso. Ele busca conhecimento, rumina o mundo, porém não tem o casco fendido. Ele não se afasta dos pecadores. E como a lebre, possui o pé semelhante ao do cão ou ao do urso, e por isso é impuro. Mostraste, pelo que sei, o verdadeiro sentido evangélico desses textos, disse cristão. E direi mais uma coisa. Paulo chama alguns homens, sim, e também os grandes tagarelas, de trombetas ressonantes e símbolos tilintantes, ou seja, conforme ele explica, coisas sem vida que produzem som. Coisas sem vida, isto é, sem a verdadeira fé e graça dos evangelhos, e consequentemente coisas que nunca terão lugar no reino do céu entre os filhos da vida, embora seu som, sua fala, possa se parecer com a língua ou a voz de um anjo. Bem, eu não havia gostado tanto da companhia dele, mas agora me causa repulsa, admitiu Fiel. O que faremos para nos livrar dele? Ouve meu conselho e faz o que eu digo, e logo ele também ficará cansado da tua companhia, a não ser que Deus toque seu coração e ele se transforme. O que queres que eu faça? Ora, vá até ele e comece a falar a sério sobre o poder da religião. Então pergunta diretamente, depois que ele concordar, pois concordará, se essas coisas estão em seu coração, em sua casa ou em sua conversa. Fiel tornou a se aproximar de Tagarela e lhe disse: E então, como estão as coisas? Estão bem, obrigado, respondeu Tagarela. Vamos aproveitar e retomar nossa conversa. Sim, retomemos. E como deixaste que eu coloque a pergunta, que seja esta: como a graça salvadora de Deus se revela quando está no coração do homem? Percebo que nossa conversa será sobre o poder das coisas, notou Tagarela. Bem, é uma pergunta muito boa e quero responder-lhe. Em resumo, eu digo que, primeiro, quando a graça de Deus está no coração, ela provoca um grande clamor contra o pecado. Segundo, não, espera, vamos considerar um de cada vez, interrompeu Fiel. Acho que deverias ter dito que ela se mostra ao levar a alma a abominar seu pecado. Ora, qual a diferença entre provocar um clamor contra o pecado ou abominá-lo? Quis saber Tagarela. Há uma grande diferença, explicou Fiel. O homem pode clamar contra o pecado, mas pode não o abominar, a não ser em virtude de uma antipatia piedosa contra ele. Já vi muita gente clamar contra o pecado do ato do púlpito, mas ainda assim abrigá-lo no coração, em sua casa e em sua conversa. A senhora de José clamou em voz alta que era pura. No entanto, teria, apesar disso,
cometido impureza com ele. Alguns clamam contra o pecado do mesmo modo como uma mãe ralha com sua filha no colo, quando a chama de levada ou de preguiçosa e em seguida a cobre de beijos. Percebo que queres me pegar no erro, comentou Tagarela. Não quero. Só estou colocando as coisas da forma correta. Mas qual é a segunda coisa por meio da qual podemos descobrir a obra da graça no coração? O grande conhecimento dos mistérios do Evangelho. Esse sinal deveria ter sido o primeiro, mas primeiro ou último também é falso, porque conhecimento, o grande conhecimento, pode ser obtido nos mistérios do Evangelho, mas não a obra da graça na alma. Sim, mesmo que alguém tenha toda a sabedoria, pode não ser nada e, consequentemente, não ser filho de Deus. Quando Jesus perguntou, "Conheceis essas coisas todas?" e os discípulos responderam sim, ele acrescentou, "Abençoado serei se a praticardes." Ele não abençoa o conhecimento, mas a prática, pois há um conhecimento que não é acompanhado pela prática, aquele que conhece a vontade do seu mestre e não a realiza. Um homem pode ter o conhecimento de um anjo e mesmo assim não ser cristão, portanto, seu sinal não é verdadeiro. De fato, o conhecimento é algo que agrada os falastrões e os enfatuados, mas a prática agrada a Deus. Não é que o coração possa ser bom sem conhecimento, pois sem ele o coração não é nada. Há, portanto, diferentes tipos de conhecimento. Conhecimento que repousa apenas na especulação e há o conhecimento acompanhado da graça, da fé e do amor, que fazem que a pessoa realize de coração a vontade de Deus. O primeiro tipo de conhecimento servirá ao falastrão, mas sem o outro, o verdadeiro cristão não se contenta. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Mais uma vez queres me pegar no erro. Isso não é edificante, protestou Tagarela. Bem, então, pode citar outro sinal de como a obra da graça é descoberta no coração? Não posso, pois vemos que não concordaremos. Bem, se não vais responder, dá-me licença para falar sobre isso? Pediu Fiel. Sinta-se livre para tanto. A obra da graça na alma é descoberta ou por aquele que a possui ou pelos que convivem com ela. Para aquele que a possui, ela se manifesta desse modo. Ela lhe dá a convicção do pecado, especialmente da impureza da sua natureza e do pecado de não crer, pelo qual ele será certamente condenado caso não encontre misericórdia na mão de Deus pela fé em Jesus Cristo. A visão e a percepção das coisas o fazem sentir tristeza e vergonha do pecado. Ele descobre, além do mais, revelado pelo Salvador do mundo, a absoluta necessidade de estar com ele pelo resto da vida, onde sentirá sede e fome, às quais fará promessas. Ora, sua paz e sua alegria estão de acordo com a força ou a fraqueza na fé do seu Salvador, prosseguiu Fiel. Assim como seu amor pela santidade e como seu desejo de conhecer mais e também de servi-lo neste mundo. Embora eu diga que assim ele descobre a obra da graça em si, raramente se é capaz de concluir que isso seja, de fato, a obra da graça, pois a corrupção e a razão confundem a mente, não permitindo perceber. Desse modo, naquele que possui a obra da graça, requer-se um julgamento muito sólido antes de se poder concluir que aquilo em si é realmente a obra da graça. Para os outros é assim a descoberta, primeiro por meio de uma confissão experimental da sua fé em Cristo, segundo por meio de uma vida que corresponda a essa confissão. Levar uma vida santificada, de coração santificado, família santificada, se a pessoa tiver família, e por meio de uma conversa santificada no mundo, que em geral ensina interiormente e em segredo a abominar o pecado, a suprir o pecado em sua família e a promover a santidade no mundo, e não apenas por palavras, como o falastrão ou o hipócrita o fazem, mas por meio de uma sujeição prática na fé e no amor, ao poder do mundo. E agora, se tiveres algo a objetar sobre essa breve descrição da obra de graça e também sobre sua descoberta, podes fazê-lo. Do contrário, permite-me propor uma segunda pergunta. Não, da minha parte não farei objeção, mas apenas ouvirei, disse Tagarela. Deixa-me, portanto, ouvir tua segunda pergunta. Eila, experimentaste essa primeira parte que descrevi? E tua vida e tua fala testemunham o mesmo? Ou tua teologia está na palavra ou na língua e não na prática e na verdade? Peço, se desejares responder, que não digas mais do que souberes que Deus responderia, e também nada mais que aquilo que sua consciência possa justificar.
pois não é aquele que comanda a si mesmo que é aprovado, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Além disso, dizer que sou assim e assado, quando minha conversa e todos os meus vizinhos sabem que eu minto, é uma grande perversidade. Ao ouvir isso, Tagarela corou, mas recuperou-se e respondeu assim: agora falas de experiência, de consciência de Deus e de apelar a Ele em busca de justificativa do que é dito. Eu não esperava esse tipo de discurso. Tampouco estou disposto a responder essas perguntas, pois não me vejo inclinado a fazê-lo, a não ser que tenhas tomado para ti a função de catequizador, e mesmo que o sejas, eu me recuo a fazer de ti meu juiz. Mas, dize-me, por que me fazes essas perguntas? Porque julguei que estavas disposto a conversar, e porque eu sabia que tinhas apenas uma noção sobre isso, respondeu Fiel. Além do mais, para dizer a verdade, ouvi falar de ti, um homem cuja religião está em falar e não age de acordo com o que fala. Dizem que tu és uma nódoa entre os cristãos, prosseguiu Fiel, e que sua conversa ímpia prejudica a religião. Falam que algumas pessoas caíram em desgraça devido ao teu comportamento perverso e que outros correm o risco de serem assim destruídos. A tua religião anda de mãos dadas com a taverna, a cobiça, a corrupção, o insulto, a mentira, as más companhias. O provérbio que diz que a prostituta é uma vergonha para todas as mulheres é verdadeiro também para ti, que envergonha todos os professores. Estás pronto a acreditar no que ouves e a julgar precipitadamente. Por isso, concluo que só podes ser um homem rabugento e melancólico, que não se presta à conversação. Por isso, eu me despeço, disse Tagarela. Nisso, Cristão se aproximou de Fiel e disse a seu irmão: eu falei que isso aconteceria, observou Cristão. Tuas palavras e as paixões dele não podem concordar. Ele prefere evitar tua companhia a mudar a vida. Mas ele se foi, como previ. Deixa-o ir. A perda não é de ninguém a não ser dele mesmo. Ele nos poupou do esforço de nos afastarmos dele, pois se continuasse, como acho que continua, a ser como é, teria sido uma nódoa para nossa companhia. É como diz o apóstolo: afasta-te de gente assim. Mesmo assim, estou feliz de lhes ter dito o que eu disse, porque pode ser que ele volte a refletir sobre isso, ponderou Fiel. De qualquer modo, lidei com ele com franqueza, e por isso não sou culpado se ele perecer. Fizeste bem de falar francamente com ele, aprovou Cristão. Hoje em dia, os homens não se tratam com lealdade, o que faz a religião cheirar mal nas narinas de muita gente, daqueles tolos falastrões que se dizem religiosos, mas cuja conversa é debochada e fútil. Isso, tendo sido admitido na companhia das pessoas pias, confunde o mundo, macula a cristandade e entristece o sincero. Eu gostaria que todos os homens fizessem como tu. Eles seriam mais afeitos à religião, ou a companhia dos santos seria demais para eles. Então, Fiel recitou. Primeiro Tagarela se pavoneou, e com que audácia falou. Pensa que em todos é capaz de formar opinião, mas quando Fiel falou sobre a obra do coração, ele mingou como a lua que há muito se encheu, como aconteceu a todo aquele que a obra não reconheceu.